Olá, meu amigo. Boa tarde mais uma vez a você que está chegando agora. Meu irmão, você que está chegando agora, a paz do Senhor, enfim. E como disse o irmão, o pastor Rosenildo, né? Tudo está diferente hoje. Sou eu que estou incumbido de trazer essa devocional, o que não é minha prática, é mais dele. Por isso eu estou meio que como iniciante. Mas, mesmo assim, vamos à frente. Uma devocional é uma interlocução entre o ser humano, no caso cristão, no convertido, um filho de Deus, com o próprio Deus. Contudo, aproveitemos esta interlocução com Deus para levar também uma mensagem para você, que eu tenho a certeza que está aí ávido. Você que chegou depois da mensagem do pastor Rosenildo, evidentemente, tá? Você que chegou depois deve estar ávido por uma mensagem, e aqui estamos nós com este objetivo. E vamos falar de um personagemzinho aqui. O pastor Rosenildo falou de vários, né? Na sua mensagem fala de um, quer dizer, vamos nos utilizar também de personagens bíblicos para traçar essa devocional aqui conosco, né? Você aí e nós aqui, mas vamos fazer isso com um personagem bíblico muito conhecido do meio evangélico ou não, que é Davi, o rei Davi, que nesse tempo ainda não era rei, ainda era um mero pastor de ovelha, e que com certeza tem algo a nos ensinar nessa interlocução que nós vamos fazer hoje. Deixa eu me ler um texto bíblico, um versículo bíblico que encontra-se em 1 Samuel 17, 42, que nos diz o seguinte: o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo e ia diante dele. 42 sim agora. Diz que lê um, mas estou aproveitando falando os dois. O 42 sim diz assim: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. O filisteu, que era o filisteu? Era aquele gigante. Vou pedir até o pastor Rosendo para nos dizer a hora, quando estiver perto, para me lembrar que eu estou sem, né? Então veja bem, o filisteu era o gigante. Além de gigante, ele não tinha essa formosura gentil que tinha de adolescente. É isso que a Bíblia quer nos dizer aqui, quando nos diz que Davi tinha um aspecto gentil, é que ele era um adolescentinho, né? E ele, aquele homem gigante e brusco por causa já da sua idade, da convivência com guerra, com lutas, com sofrimento, com batalhas, enfim. Ele olhou para Davi e não viu nada disso, não viu nele a figura de um guerreiro que estava impregnada em si o filisteu. Então olha para ele e despreza-o, tá? Despreza, isso é. E o que a gente tem que entender também é o contexto. Se você for ler depois todo o capítulo 17, do 23, todo o capítulo não, do 23 em diante, você vai entender que Israel estava em guerra, ou pelo menos se preparando para haver uma guerra entre os filisteus e Israel. Nesse momento havia essa possibilidade e era inclusive inevitável. E aí Davi se dispôs a lutar, tá? E lutar sozinho contra o homem mais forte que era este filisteu, que era este gigante, homens grandiosos, né, fisicamente falando. E Davi se dispõe a lutar. Disse: não, deixa comigo que eu vou vencer a guerra. Deixa comigo que eu cuido disso, né? Vencer entre aspas, né? Na realidade a vitória foi de Deus. Ele disse: deixa comigo. E o filisteu vê aquela figurinha adolescente, ou muito jovem, um pouco acima da adolescência, mas frágil, ele se desprezou, né? Minorou, fez pouco caso dele. E o que a gente vê é o seguinte, meu amigo: temos que fazer algumas considerações com relação a este encontro desses dois personagens bíblicos, né? O protagonista e o antagonista, podemos dizer sem medo de errar, tá? Que Deus usa quem? O que é que Deus usa? As coisas loucas, fracas, débeis deste mundo. 1 Coríntios 1, 27 e Juízes 7, 7.
Pessoas fracas, segundo Coríntios 12, 9 e 10. Pessoas desprezadas, 1 Samuel 7, 42 a 44. 17, 42 e 44, como nós lemos aqui, 1 Coríntios 1, 28. Pessoas que nada são aos seus próprios olhos, Êxodo 3, 11. Por que Deus usa essas pessoas? Para que diante dele ninguém se glorie. Isto é, estava ali Davi, com aquela coragem toda, se dispondo a derrotar o maior adversário de Israel naquele momento. Um exército gigantesco, assombroso, poderíamos dizer. E Davi diz aos guerreiros de Israel, diz, não, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Quer dizer, uma criança. E os familiares dele, os próprios outros judeus, guerreiros, disseram, não, tira esse menino daí, tira essa criança, que esse menino vai se dar mal, vai se arrebentar. E ele insiste, procuram Samuel, que era o juiz da época, né, o profeta e juiz da época, enfim, e para ver se Samuel consegue tirar dessa fria. E sabe o que Samuel faz? Diz, não, é ele que vai lutar. E aí pega uma vestimenta uma vestimenta de guerreiro, bota nele, né? Aquela paramentalha de Efésios 10, salvo engano, né? Toda aquela couraça, capacete e tudo, e Davi dá uns 2 ou 3 passos e percebe que não consegue andar, nem andar direito com aquela paramentalha toda, e manda tirar. Quer dizer, Deus não precisa que ninguém vá paramentado para a luta, né? Também, além de procurar as coisas débeis e fracas deste mundo, Deus não quer que esses débeis e fracos se preparem, não, eles já estão preparados. Ele tem um Deus que já os capacitou para todo tipo de guerra que se levantar contra os seus filhos. E Davi reclama, não consigo andar com isso não. E aí o povo se assombra mais, além de não ser guerreiro, criança, adolescente, carinha de angelical, aí agora sem a paramentalha, sem a armadura de soldado, a coisa ficou feia. Mas mesmo assim Davi pegou qual a sua arma? Uma funda. O que seria uma funda hoje? Eu conheci funda na minha terra, tá bom? Não é baleeira ou baleadeira, como alguém conhece, né? Com aquela bifurcação de madeira e um elástico, né? Que joga uma pedra, né? Enfim, não é aquele ganchinho aberto de madeira que... Não, eu vi alguém jogando na minha terra. Se a arma que ele rejeitou, a espada, para ele não dava, imagina agora uma funda vencer um gigante. E ele simplesmente não aceita. Muito pior que uma baleeira. Baleeira você faz mira e acerta. A funda, eu não entendi até hoje como é que usava aquilo. E vi há alguns anos para matar passarinhos na minha região. E aí, deve ter havido muita risada por parte, não apenas do filisteu aqui, em questão do gigante, mas também de todo o exército filisteu. Não, mas Davi estava convicto de uma coisa, que o Deus dele o tinha levantado para tanto. E arremessa a sua funda, e aquele seixinho que pegou lá no rio, e aquele seixinho vai acerta a testa do filisteu, do gigante, e o gigante simplesmente se precipita, desaba, cai, e nos mostra a Bíblia. Se você for ler esse texto mais para frente, você vai ver que quando o exército filisteu percebeu que o gigante caiu com aquele seixinho que bateu na testa dele, simplesmente se dissipou, se espalhou, correu, fugiu, porque ele sabia que algo muito especial estava agindo naquele momento ali. E o que é que nós tiramos aí com esta palavra, com essa orientação que tem, com essa mensagem que tem a respeito deste frágil soldado, mas corajoso que Deus usou? Meu querido, a pedra não tinha poder nenhum de destruir aquele filisteu. Davi não tinha condições nenhuma, embora tenha matado o leão, tenha matado o urso, mas nenhum desses outros dois estavam tão armados e equipados como o exército. Porque caso ele perdesse a luta para o filisteu, para o gigante, todo o exército filisteu certamente investiria a partir dali contra o exército de Israel. E a gente percebe que aquele seixo dissipou o exército inimigo. E o que é que nós podemos tirar de mensagem aí? Olha,
Você pode até estar num momento, ou já esteve, ou estará em momentos que você olha para um lado e para o outro e não tem a quem pedir ajuda por uma circunstância que está acontecendo na sua vida ou na vida de algum dos seus. E você vê que não tem nada que possa fazer, nem ninguém também lhe ajudar. E você olha para um lado e para outro, e você, meu filho, meu irmão, meu querido, filho de Deus, preste atenção, não desista, tá? Quando todos, que aliás a mensagem do pastor Rosinildo nos mostrou isso, né? Quando todos esperam uma saída natural, lógica, Davi foi buscar saída justamente no ilógico. No ilógico para nós, mas no possível de Deus. Deixa-me pegar aqui um gancho na palavra que ele nos mostrou aqui antes. Não há impossíveis para Deus, nos mostrou a mensagem do pastor Rosinildo já hoje aqui. Meu querido, e aí está expresso isto mais uma vez, além dos textos e da palavra que ele nos trouxe aqui. Tá bom? Não se assombre, não tenha medo, porque a única arma que você tem não vai destruir o seu adversário. Não, mas não corra, não desista, atire a sua funda, arremesse o seu seixinho trazido, pego no rio ali, que certamente haverá uma ação de Deus nele, uma possibilidade de vitória mais concreta. Não desista, né? Quantos estão nesse momento, quem sabe, perseguidos por grandes autoridades e às vezes no meio evangélico, né? Muitas vezes tem servos de Deus perseguidos por autoridades eclesiais ou eclesiásticas. Meu querido, que você olha para lá e diz, não, eu estou perdido, o errado sou eu. Davi podia muito bem dizer isso, ter dito naquela hora. Se nós observarmos direito, certamente o exército de Israel deve ter procurado ele para fazê-lo desistir. Para dizer a ele, olha, cai fora que tu vai ser esbagaçado por este monstro, essa monstruosidade. Mas a monstruosidade do inimigo, do povo de Deus, é nada diante de Deus. Pode até assombrar aos olhos humanos, mas, contudo, porém, todavia, me perdoe o pleonasmo, há uma ação sobrenatural naquele momento em que você resolve enfrentar o seu grande inimigo, que muitas vezes pode ser uma enfermidade, um problema financeiro, um problema conjugal, um problema profissional, econômico, financeiro, não importa. Não desista. Faça como Davi. Se a gente observar aqui, hora nenhuma pela palavra de Deus, pela análise nas entrelinhas da palavra de Deus, a gente percebe que Davi simplesmente estava todo mundo ali assombrado no exército de Israel e ele não estava nem aí, tá? Esta é a expressão para você dizer ao seu adversário, ao seu inimigo, o povo de Deus tem que dizer aos inimigos do povo de Deus, eu não estou nem aí, nunca perdi uma, já rasguei boca de leão, rasguei boca de urso, e essa pedrinha aqui, isto que eu tenho, vai ser arremessado. Arremessa. E muitas vezes o arremesso pode ser de madrugada, numa oração, numa busca por Deus, numa meditação da palavra, como já fizemos aqui, numa devocional, num conhecimento, num versículo bíblico. Muitas vezes o seixo que você precisa está no riacho de Deus, nas águas tranquilas de descanso. Portanto, meu irmão, descanse, que o gigante vai cair.